as maravilhas do Senhor que tem feito na vida de cada um de nós. Amém. Nós, graças a Deus, nos sentimos alegres, porque sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que Deus se faz presente do nosso lado. É a causa, é o motivo de nós estar aqui em adoração a este nome tão maravilhoso, que é o nome do precioso Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado honra, glória e poder. E a nós, a igreja, força, graça, unção, poder, para que nós estejamos sempre aqui presente, sempre aqui, para adorar, porque é o desejo, é o propósito de Deus, que a sua igreja, o seu povo lhe adore. Seu povo lhe adore. Seu povo tenha prazer em se expressar, em amanhecer o dia, se levantar em gratidão a Deus, cuidar das suas atividades, do seu afazer, do seu trabalho, da sua família. Mas lembre-se que Jesus é Senhor no céu. Ele está de olho em nós. E Ele nos dará tempo para eu e você dizer: Senhor, obrigado porque estamos aqui. Queremos te adorar, porque cremos que tu tem feito e faz grande coisa no nosso meio. Quero agradecer a oportunidade. Domingo estávamos ali na estrada Proado e o pastor Paulo nos convidou a trazer esta palavra. Ele não está presente. Agradeço a ele, o pastor Wilson, os demais obreiros, o pastor Momo, o evangelista Moami, o evangelista Eliel, os demais que aqui estão, Cristiano, outro Cristiano, o nosso irmão que se faz presente no nosso meio, que veio da central apresentar o Demel. Sim? Deus abençoe a cada um de nós, a você, amada igreja. O Senhor continue abençoando vocês, porque vocês são preciosos aos olhos de Deus. Muitas vezes as pessoas olham em si mesmo e dizem assim: eu não estou sem condições, sem validade. E muitos caminham e vai ao suicídio. Por quê? Ele esquece que ele é templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós, mas não habita em mim. O culpado não é Deus, é a própria pessoa. A própria pessoa. Porque o projeto de Deus é cuidar das vidas. Para não deixar os muitos em pé, vamos fazer a leitura da palavra. Eu orando ao Senhor e pedindo uma palavra, o Senhor me levou a Isaías no capítulo 53. É o texto que eu quero ler junto com os irmãos. Isaías 53. Glória a Deus. O texto diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza viamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele causa algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre seus ombros. Estava sobre seu ombro. E ele, pelas suas pesaduras, fomos sarados. Amém? Amém? Graças a Deus. Isto é a palavra. E cabemos de meditar nessa, por favor, irmãos, estamos nos vossos lugares. Graças a Deus que o Senhor tem amor perfeito por nós. Ele via a humanidade, as nações, os povos, de maneiras difíceis, sem o seu caminho, sem os seus propósitos, sem o seu querer, sem a sua vontade. O homem se preocupando com si mesmo, com seus próprios problemas. Aí Isaías, profeta Isaías, anuncia um homem chamado Jesus. Primeiro lá no livro, no primeiro capítulo 7 do mesmo
comigo, versículo 14. Ele diz que de uma virgem conceberia um filho, e o seu filho seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse vinha a nascer, se formar e trazer para nós, igreja, o motivo, a maneira como eu e você pudesse se alinhar, se adequar e andar, procurar andar na presença do Senhor. Mas Isaías, no seu ministério profético, a Bíblia diz no capítulo 6, que ali quando morreu o rei Uzias, ele começou ali o seu ministério profético. E observando essa história, eu quero dar o irmão para nós ler um texto lá em 2 Crônicas, no capítulo 26 de 2 Crônicas. Ali vai falar sobre o rei Uzias, capítulo 26 de 2 Crônicas, a partir do versículo 16. Tem uma história muito emocionante, podemos dizer. O texto diz assim, quero ler junto com os irmãos. Olha, diz assim, olha: Uzias é atacado de lepra, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Observe a situação do homem. Um homem anteriormente, no início do seu reinado, homem correto, perfeito, mas no final do seu reinado, do meio para o fim, ele começou a transgredir-se perante o seu Deus. Ele tentou fazer o que não lhe era cabível. O texto que nós lemos, ele entrou no santuário, no altar do incenso, para queimar incenso. Aquilo não era permitido a ele como rei. Mas muitas vezes, querido, a gente procura fazer, ou quem sabe tenta fazer, aquilo que não é lícito. Mas o seu Deus, com toda a sua bondade, com toda a sua misericórdia que Ele tem para conosco, Ele tenta nos esquadrinhar nos caminhos perfeitos, tenta nos colocar nas trilhas das veredas da justiça, para que nós possamos olhar para nós mesmos e fazer em nós um retrospecto, um examinar nós mesmos e dizer: preciso, vou procurar a mim adentrar os caminhos do Senhor, porque este caminho creio que não é correto. Uzias estava nessa situação. Vamos ler mais um pouquinho. Eu li o versículo 16, o versículo 17 diz: porém, o sacerdote Azarias, após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote, filho de Arão, que são consagrados para queimar o incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua perante o Senhor. Diz: olha, Uzias, sai do templo, do altar do incenso, porque isso não te compete queimar o incenso perante o Senhor. Isso não será para a honra tua. É para os sacerdotes, os filhos de Arão, que teriam que queimar o incenso. Mas ele estava ali, parado, adentrou o templo. Observe bem que entrou o sacerdote Azarias, entrou com mais 80 homens e resistiram ele. Mas Uzias, a ti não te compete essas coisas. Quantas vezes, quantos momentos, a gente muitas vezes, por falta de, quem sabe, de entendimento, muitas vezes emocionado com qualquer coisa,
tentam fazer que não lhe é cabível e que não lhe compete. Mas Deus continua falando. Deus continua nos orientando. E graças a Deus que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus, através da sua graça, da sua bondade, do seu querer, do seu Espírito Santo, nos faz verdadeiros adoradores. E nós começamos a meditar o que nós ouvimos e lemos através da Bíblia, o que nós estudamos e aprendemos através dos nossos irmãos, dos pastores, daqueles que nos lideram. Nos traz coisas grandes para nós ouvir e colocar no coração e dizer: eu preciso de algo da parte do Senhor, porque eu quero verdadeiramente adorar o Senhor. Eu quero viver para adorar. Eu quero propagar este nome, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. As multidões caminham pela rua e observam a sua igreja. Anos e anos passados, ainda no outro ministério onde eu estava, quando o pastor apresentava o obreiro, queria apresentar uma reunião de obreiros, ele chamava aquele obreiro, queridos irmãos, e disse: estava ali à frente, pastor Wilson, e dizia para ele assim: olhe para a multidão. Ali tinha mais ou menos 60 obreiros, mais ou menos, 50, 60 obreiros. Olhe para frente. Ele observa: com quantos olhos você está vendo ele? E você está vendo com 2. A pessoa bem não respondia: você está vendo com 2 olhos. Olha com quantos olhos estão olhando para você. Se tiver 50, tem 100 olhos olhando para você, e você só tem 2. Chamado pastor Nascido do Carmo da Fé, era o nome desse pastor. Então nós, como servos e servas, Deus nos vê, Deus nos observa, e todavia eu louvo a Deus por isso. Agradeço a Deus, irmão Cristiano, porque eu tenho certeza que o Senhor me assiste, o Senhor me vê, o Senhor nos sonda na hora que nós estamos na nossa cama de dormir, porque Ele ama vocês. Ele ama. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós, porque nós somos corpo, alma e espírito. Aprendemos aqui na nossa EBD coisas maravilhosas, que você pode se sair contra pelo caminho, pessoas que nos faz pergunta, procura acerca de Jesus e da salvação. Como posso fazer? Será que eu estou em caminhos perfeitos? Não te conheço, não sei quem você é, não posso te responder se está em caminhos perfeitos ou não. Eu posso dizer para você quem é Jesus, quem é o Deus que eu sigo. Mas na verdade, são coisas que somente através da graça e da bondade do Senhor que nós alcançamos essas coisas. Vou ler mais um versículo, versículo de número 19. Então Uzias indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignado-se ele, pois contra o sacerdote a lepra lhe saiu na testa, perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente lançaram fora, até ele mesmo se deu conta de sair, visto que o Senhor o feria, até o presente momento ele estava tentando enfrentar os sacerdotes, estava tentando resistir, não queria se encobrir que estava fazendo algo que não lhe era cabível, não lhe era lícito queimar incenso no altar do incenso. Com a autoridade do sacerdote, ele não quis sair da casa. Mas quando ele percebeu que a lepra tinha saído da sua testa,
Os sacerdotes viram, tentaram forçar ele para tirar do templo. Quando ele mesmo se percebeu, ele mesmo se deu pressa. Eu posso conjecturar que ele deve ter pensado assim: quando não precisa nem forçar, eu já vou sair, porque ele viu que a mão do Senhor já havia ferido ele. E Deus não deseja ferir nenhum dos seus escolhidos. O que é que Jesus deseja? Ele disse: eu vim buscar e salvar quem estava perdido. Eu vim buscar as pessoas para que conheçam e saibam que eu sou o Senhor, que eu saro, eu curo, eu mato, eu faço viver, eu coloco na sepultura, eu tiro da sepultura, mas eu sou o Senhor. Ele é Deus. A nós compete adorar, somente adorar. A igreja compete adorar o Senhor, se expressar perante o Senhor, pedir ao Senhor. Deseja, peça ao Senhor, busca ao Senhor, peça aquilo que você quer. Se for do propósito e da vontade de Deus, com certeza você vai receber. Só que tem uma coisa: tem que esperar o tempo determinado, o tempo de Deus. Muitas vezes pedimos algo para o Senhor, o Senhor nos concede, porque a Bíblia diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo, ele intercede por nós, porque nós muitas vezes não sabemos que havemos de pedir, mas ele intercede perante o Senhor Jesus. Ele intercede por nós, para que nós alcancemos o meu desejo, o vosso desejo. Mas precisa estar no propósito, no querer, na vontade de Deus e ao seu tempo. Muitas vezes no meu tempo eu não consigo o que eu quero. Muitas vezes no meu tempo não vem para mim o que eu quero. Muitas vezes você pensa em vir água, quem sabe vir uma brasa viva. Em vez de vir água, vem brasa. Em vez de vir um refrigério, vem um calor. Mas o que nos faz dizer: Senhor, nos ajuda a suportar e enfrentar essas aflições que está vindo sobre mim. Me dá graça, eu quero vencer. Eu quero vencer. Para que as coisas do Senhor se cumpram na vida de cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 22 fala assim, ó: E quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Aleluia. Quantos mais atos do Senhor ele fez, o profeta Isaías o escreveu. Jesus, ele foi enviado de Deus para cuidar de cada um de nós, porque somos carne viva, somos pessoas criadas por Deus, com o propósito de Deus, os seus remidos, pessoas valorosas, pessoas dignas, pessoas que possam fluir dentro de nós adoração e louvor, e que haja fruto, que o nosso fruto seja digno de arrependimento, fruto digno de paz. Aleluia. Isaías, ele diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele observando todas essas coisas. Todas essas coisas ele observando, como um profeta ungido de Deus, homem que vem para falar a verdade, expressar à humanidade, a Israel principalmente, a palavra de Deus. Hoje nós vivemos, queridos, dias difíceis. O entendimento tem detonado as famílias, detonado as pessoas que muitas vezes não se preocupam com o propósito do projeto de Deus. Porque na verdade, se eu falar de mim agora, se eu for falar de mim mesmo, se eu for analisar e pensar o que eu quero, o que eu desejo, eu fico com esse livro em casa, chamada Bíblia Sagrada.
uma semana, um mês, um ano, vários anos. Fecha ela, nem olha para ela, nem olhe para ela de mim mesmo. Mas se eu olhar para o céu e dizer: Senhor Jesus, Tu me entende, Tu me conhece, me ajude, eu quero vencer, me faça me transbordar perante a Tua presença. Aí você começa a tomar reconhecimento quem você é e quem é Jesus. Coríntios 11, 28, ele diz assim, ó: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Nós não estamos na ceia hoje, mas o versículo sempre me traz em memória. Porque examine, pois, o homem a si mesmo. Eu não quero examinar esse amado irmão que veio aqui representar o Denel, que é a primeira vez que eu já vi na sede, mas não conversei com ele. A primeira vez que eu estou vendo ele aqui junto comigo no culto. Como é que eu vou examinar ele se eu não conheço ele? Jesus está falando de mim. Examine, pois, o homem a si mesmo. Aí eu começo a examinar a mim. Eu falo: peraí, eu tenho uma Bíblia na minha casa, nas minhas mãos. Por que eu não observo esse livro? Que é um livro sagrado, é a nossa regra de fé, a palavra de Deus. Se eu examinar ela, se eu tomar ela direitinho conforme nós aprendemos, ela traz para nós coisas grandes. Algo que nós vamos fazer. O Espírito Santo toca em nós. O Espírito Santo toca, não lhe é capítulo. Não é mão na cabeça e fala: Jesus, tem misericórdia. Não é assim que acontece? Mas para isso nós temos que estar em conformidade, lendo a palavra. Isso é coisa grande, irmãos. Isso é coisa maravilhosa. Somente você parando para pensar e analisar: ó, quão grande coisa fez o Senhor por nós. Ó, quão grande coisa o Senhor vai continuar fazendo por nós. O que é que Ele quer de nós? Disponibilidade. Que nós tenhamos disponibilidade para ouvir, para aprender, tempo para fazer, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Me alegro na presença de Deus, porque o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me dado graça. O que eu preciso, Jesus me sustenta. O que eu preciso, Jesus me sustenta. Sou grato a Deus por o que eu sou. Sou grato a Deus por o que eu tenho. Louvo a Deus por o que eu tenho. Manuel, o que é que você tem? Eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de azeite na botija. Mas por esse pouco de azeite eu falo: Senhor, não deixe esse azeite secar. Aleluia. Não tenho nada, tenho um pouco de azeite. Não deixe esse azeite secar, Senhor, porque esse azeite serve de alimento para mim. Quero viver com este azeite. Tem o desejo de cada um de nós, disposição. Disposição que Deus quer de mim, de você. Porque a igreja de Cristo, ela é formada pelas famílias que aqui estão. Por você, que um dia Cristo te comprou com preço de sangue. Cristo te resgatou de onde tu estava. Eu não sei onde você estava. Se já nasceu no berço evangélico ou se foi resgatado. Mas Jesus, e você sabe onde você vivia. E Jesus te resgatou. Mas será que eu sou tão bom assim? Não, bom é meu Pai que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Aquele moço, é do Evangelho de Mateus 19. Chegou um cidadão perto dele e disse assim: meu mestre, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse para ele assim: olha, ninguém é bom senão meu Pai. Não, quem é bom senão meu Pai? Mas ele estava tanto querendo se exaltar. Jesus diz: aleluia, tu queres ser bom? Guarda os meus mandamentos.
Ele disse, isso aí eu faço desde a minha meninice. Outra tradição fala, mocidade, isso é o meu parto. Então tá bom. Agora então tu vai, vende o que tu tem, reparte com os pobres. Vende o que tu tem, dá para os pobres. Cadê a alegria do rapaz? O moço, o texto diz que ele ficou maribundo e saiu se arrastando. Vendeu o que eu tenho, parar o meu desejo, de maneira nenhuma. Eu estou parte do entretenimento, das coisas que aparecem na mídia. Eu desejo, a minha carne sacia por essas coisas. Por que eu vou vender o que eu tenho? De maneira nenhuma, não. Não, mestre. Ele saiu e foi embora. Desapareceu. Mas a igreja de Jesus está aqui. A igreja de Cristo está aqui nesta noite. É santo, gratidão a Deus. Aleluia. O salmista disse assim, olha, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos lá, porque lá tem delícia, lá tem bênção, lá tem cura, lá tem salvação. Pessoas que estão, meu pai, estado crítico. Quem sabe a ciência está no hospital, chama a família porque não tem mais jeito. Não, a última palavra do mestre. Jesus tem a última palavra, não acredite. Se você tem fé, diz assim, a minha mãe, meu irmão, meu pai, minha filha, meu filho, meu neto, seja quem for, Jesus cuida dele. Se ele tiver de se ir, ele vai porque o Senhor permitiu, mas não porque é médico ou porque alguém falou. Não, sabe que o médico é pessoas que cuidam da vida. Na época da pandemia, eu estava conversando com um profissional de saúde e falei para ele assim, doutor, ali na clínica Oral Sim, uma médica, ela estava fazendo exame em mim, está dentro da clínica, por causa do meu tratamento. Ela disse para mim assim, conversando com ela, eu falei para ela assim, olha, vocês, a sua profissão, doutora, tem algo da parte de Deus. Ela com um monte de santuário na cabeça dela. Aí eu falei, ela disse, por quê? Eu falei, Jesus veio dar vida. O profissional igual a senhora cuida da vida. Ele deu, cuida. Você não pode dar vida, mas você pode cuidar, fazer as pessoas viver mais. Ela quase se levantou da cadeira. Não sabia, mas vocês estão trabalhando, compartilhando com Deus. Deus dá vida às pessoas e você, médico, ajuda a pessoa a continuar vivendo. Isso quando a pessoa também se cuida, falei para ela. Porque tem gente que vem até vocês, não tem jeito, não tem como aceitar mais. Ela falou, acontece com depois, quem que você é? Eu falei, sou um abençoado aposentado. Sou um abençoado aposentado e vivo adorando o Senhor. Ela disse, olha, minha filha, começou a contar a história dela. Eu tenho uma filha que é médica, está no último ano, está no show de falar, parabenize sua filha, porque é uma grande função, profissão médica. Mostrei para ela o médico Lucas, quem o Paulo chamou ele, aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, se não me foge a memória. Disse, meu médico amado. Falei para ela ficou assim, como se tivesse perdido a sua noção. Parabenize suas filhas. Ela falou, meu pai orientou muito nós. E eu me formei médico e as minhas duas filhas, e hoje eu estava no último ano já de formação. Isso é uma coisa maravilhosa. Às vezes as pessoas não entendem, não conhecem. Às vezes as pessoas menosprezam. Mas a obra de Cristo na terra, a obra de Cristo na terra, igreja, parem para pensar o que Jesus fez por vocês, o que Jesus continua fazendo. São coisas que, observe que tem pessoas que estão caminhando por aí pelas ruas, dá um pouquinho, cai, o socorrista se abre, chega, salvou, não acontece mais, não tem como salvar mais. Não tem como mais salvar. Mas Jesus é o Senhor da vida. Ele consegue o fôlego da vida, irmão cristiano. Nós trabalhamos,
nós anda, nós dorme. Tudo bênção de Deus. Tudo é bênção do Senhor. Mas por que tudo isso? Jesus quer ser glorificado na igreja. Aleluia! O povo de Deus é para honrar o seu nome. O povo de Deus não é para se exibir, não é para se exaltar, é para adorar a Deus. Aleluia! Olha esse moço que eu acabei de falar desde os dias. Esse homem entrou no altar do incenso, o sacerdote dizendo: Uzias, não é de compete, não é lícito queimar o incenso no altar. Ah, o sacerdote, não a ti. Só rei. Também Deus exaltou ele. O homem conseguiu cidade, um exército poderoso. Sou poderoso, eu vou fazer. Não. Cada qual no seu lugar. Cada qual no seu lugar. Se eu estou aqui, pela bondade de Deus falando com vocês hoje, na autoridade do meu pastor Paulo Rangel, pastor Luiz que está aqui, os demais irmãos que estão aqui. Sem essa autoridade eu era um invasor. Não poderia estar aqui, mas debaixo da autoridade deles, com o Santo do Espírito Santo, com Deus no meu caminho, eu posso realizar algo para adorar o Senhor. Não quero me aparecer jamais. Eu quero dizer para vocês que Jesus fez grande coisa por mim. E creia que Ele faz na tua vida. E são coisas maravilhosas, irmão. Somente Deus, através da sua palavra. A Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque as multidões são difíceis. Israel desacreditava no Rei dos Reis. Israel não acreditava no Senhor. Nasce Jesus. Eles esperavam Jesus. De que maneira? Nascendo nas tribarias de gato, num coxo, e servia alimento para os animais. Chegou Samaria, Maria, nos dias de dar à luz ao seu filho Jesus, foi rejeitada, não achou posada. Esse rei, é esse rei. Não queremos. Nós queremos um rei. Qualquer um que se disser que é rei lá de César será crucificado. Não. A mãe de Jesus, a Maria, observe e olha para Isabel. As duas mulheres, Maria e Isabel. Isabel, seu costume já cessado, avançada em idade. Maria, jovem, sem conhecer nenhum varão. Isabel passou o seu tempo de mocidade com o marido, chamado Zacarias, vivendo com ele, se relacionando com ele. Não tem filho. Maria, jovem, sem conhecer nenhum varão, sem filho, claro, tinha como. Mas Jesus, Deus, vou mostrar para o homem quem eu sou. O que é que Deus quer? Disponibilidade. Zacarias, quando ele ouviu a mensagem que ele estava no Santo do Santo, ele ficou mudo. Então disse: não falarás. Ele disse: não, tu não falarás enquanto o teu filho não nascer. Zacarias travou a boca, fechou. Maria, quando diz para ela: tu, de ti nascerá o Salvador do mundo, e o seu nome chamará Jesus. Senhor, mas como pode ser isso? Eu sou uma virgem, não conheço nenhum varão. O Espírito Santo com a sombra te cobrirá e te concederá, e tu darás à luz um filho. Maria parou, disse: espera aí, eu sou uma jovem, sirvo ao Deus do céu. O profeta Isaías falou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Maria, cheia da graça, disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. O anjo ausentou-se dela, porque ela disse para o anjo: olha, cumpra em mim. Zacarias frustrou. Maria aceitou. Maria não ficou muda.
isso. Creu. Bem-aventurados são os que crê. Bem-aventurados são os que crê. O que ouve a profecia deste livro. Aqueles que ouvem a mensagem de salvação. Pessoas que estão difíceis, com problemático. Você anuncia Jesus para ele. Ele diz, não quero. Ali no Franciscato, cheguei numa casa, convidado para ir orar para uma pessoa que estava lá. Uma senhora. O culto acabou 9h30, de a pé, do Franciscato, aonde eu moro. Muitos aqui sabem onde eu moro. Andando, eu, Josefa, aqui andando, a pé. E de onde nós estávamos no Franciscato, tivemos que descer as partes mais baixas. Não era que nem Jonas, não, porque não era mar, era terra seca. Oramos. Conversei com ela. Antes de orar, fiz um convite para ela. Perguntei o nome, não a lembro. A senhora não quer aceitar Jesus? Ela olhou para mim e falou assim, você crê? Não. Estava doente, estava ruim. Mas na hora de falar assim, a voz alterou um pouco. Dá a sua impressão que está sendo usada. Não quis. Falei, eu vou orar pela senhora, não quero. Também fiz oração para Jesus ter misericórdia dela e deixei por uma terça-feira. Quando eu voltei na quinta, tinha culto, falaram, derramou ela ontem. Perdeu a bênção do Senhor. É ela que não quis. Espírito, Satanás que habitava na vida dela. E muitas pessoas estão perdendo a bênção. Porque em vez de dar lugar à voz do Espírito Santo, em vez de dar lugar à voz do Senhor, se preocupa com tantas as coisas. Esquece que Deus é Senhor. Esquece que Deus, Ele é protetor, Ele é libertador, Ele é que protege, é Ele que dá vida, é Ele que cura, é Ele que faz coisas grandes no nosso meio. Aleluia. O nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Irmandade, pode ir, cantar mais um. Aleluia. Isto é Jesus. E é bom. É maravilhoso você expressar esse nome, o nome de paz, que traz para nós alegria. Traz para nós alegria. Olha a posição de Jesus. Ele era indigno e o mais desprezado entre os homens, do qual o homem olhava e escondia o rosto. Não tinha parecer, não tinha formosura. Se eu olhasse para ele, nenhuma beleza havia para que eu desejasse. Mas assim, olha aqui, ô Fernando, vem aqui, faz favor. Não queria. Mas sabe o que? Propósito de Deus, Jesus passava por aquela situação para que as pessoas conheçam e saibam que o Senhor Deus tem o poder. E Ele disse para nós assim, olha, assim como Deus ressuscitou seu Filho Jesus Cristo, creia que ressuscitará a vós, igreja, também. É só permanecer, perseverar, é só perseverar, é só perseverar. Assim como Ele ressuscitou Jesus Cristo, ressuscitará todos que esperam a sua vinda. Todos, não só não, é todos, é multidões. É multidões. Aleluia. Queridos, enquanto os irmãos vão louvar o Senhor, o seu irmão deseja vir à frente, receber uma oração. Jesus é maravilhoso, tem feito coisas grandes no nosso meio. Quem sabe tem alguém no nosso meio que está parado, quer reconciliar. Jesus está aqui. Quem sabe você ainda não decidiu aceitar Jesus. Hoje Ele chama. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O Senhor vos aliviará, tirar o vosso fardo pesado, lhe dará a paz, lhe dará a bênção.